Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no meu vídeo em que eu falo dos vilões mais perigosos do Homem-Aranha, eu acabei citando o fato de que o Peter Parker acabou morrendo graças ao vilão Morlun. E hoje nós vamos ver mais ou menos o que aconteceu com ele e também como o Peter Parker voltou à vida. Mas antes de falar da morte dele em si, eu vou dar algum contexto pra vocês. O primeiro contexto é que o Peter já não estava muito bem antes de lutar contra o Morlun. Tanto é que ele tinha feito alguns exames e percebeu que ele estava basicamente morrendo. E com a ajuda dos Vingadores, ou melhor, dos Novos Vingadores, que era uma equipe que o Peter era um dos membros da época, inclusive a formação da equipe tá aparecendo aí na tela, mas mesmo com essa ajuda, o Peter acabou não achando uma forma de se curar. Inclusive, pequena curiosidade, mas o Peter estava morando na Torre Stark nesse momento, junto com a Mary Jane e com a Tia May. Ah, e os outros Novos Vingadores também. E bom, o Peter tenta ao máximo procurar algo pra curar ele, mas ele acaba não achando. E bom, o Morlun acaba voltando ao sentir que o Peter estava fraco e prestes a morrer, ele acaba atacando o Peter novamente. Lembrando que essa daqui seria a segunda vez que eles se encontram, tá? Já que na primeira vez o Peter também acabou apanhando muito, mas muito mesmo, e quase chegou a morrer. Ele só não morreu porque ele conseguiu injetar radiação nele. O que fez com que quando o Morlun fosse absorver a essência dele, porque vale lembrar, né, o Morlun é uma espécie de vampiro do multiverso junto com a família dele, mas o Morlun em si eu pretendo falar em um vídeo só sobre ele. Inclusive no vídeo que eu vou fazer especialmente sobre ele, eu também vou falar um pouco mais sobre os totens aranhas, mas enfim. O que vocês precisam saber para esse vídeo é que o Morlun vai atrás do Peter porque ele quer consumir essa energia dos totens. E basicamente ele volta atrás do Peter para uma revanche. E dessa vez o Peter não teve tanta sorte quanto na outra. E tipo assim, o Peter tenta, mas tenta muito ganhar essa luta, porque ele sabe que se ele perder essa luta ele vai morrer. E por mais que ele tente, ele acaba tendo um dos seus olhos arrancados pelo Morlun. E logo em seguida o Morlun simplesmente espanca o Peter brutalmente. E bom, o resultado disso é essa imagem que vocês estão vendo aí. Bem, o Morlun decide que não iria devorar o Peter ali ainda, e ele acaba indo embora. O Peter acaba indo parar no hospital, de tão machucado que ele tava, porque tipo assim, o Tony queria levar ele pra torre dos Novos Vingadores pra poder curar ele. Mas o Peter tava com o corpo tão danificado que ele não conseguiria trazer ele pra torre. Enquanto o Peter tava no hospital, a Mary Jane fica do lado dele o tempo todo. O Morlun acaba voltando pra simplesmente matar o Peter de vez de devorar ele. A Mary Jane então entra na frente e tenta impedir ele, o que faz com que ele acabe quebrando o braço dela no processo. E nisso, o Peter meio que acaba despertando entre muitas aspas, porque o que acaba despertando é meio que o lado aranha do Peter, que simplesmente ataca e devora o Morlun. E bom, depois de matar o Morlun, ele acaba recobrando a consciência e acaba se arrastando até perto de Mary Jane, em que lá ele fala que a ama e logo em seguida ele morre. Peter então tem o seu corpo recolhido pelo Tony, que acaba levando ele pra Torre Stark, barra a Torre dos Novos Vingadores também. A galera obviamente acaba ficando de luto, principalmente a Mary Jane, depois do que aconteceu. Entretanto, depois de um tempo, a galera começa a ouvir um barulho esquisito no necrotério que tava o corpo do Peter. E lá eles meio que acabam encontrando o corpo todo aberto. Eles acabam percebendo que a janela onde o corpo do Peter tava acabou sendo quebrada, porém quebrada de dentro pra fora. Nisso nos é revelado que o Peter acabou indo parar embaixo de uma ponte, e nela ele acabou fazendo um casulo de teia. Nisso, dentro desse casulo, o Peter fala com o seu lado aranha, daí também conhecido como o Outro, que é o que basicamente dá o nome à história, em que basicamente esse outro aqui é o lado aranha do Peter. Inclusive foi graças a esse lado aranha que ele conseguiu matar o Morlun, já que foi graças a ele que ele conseguiu tornar aquela forma monstruosa de aranha e devorar o Morlun. Peter acaba abraçando esse lado aranha e com isso ele acaba revivendo. Ou melhor, revivendo entre muitas aspas, o que aconteceu foi basicamente uma troca de pele. Inclusive fica aí as curiosidades, tá? Aranhas, assim como cobras, trocam de pele. Nisso ele acaba contando pra todo mundo mais ou menos o que aconteceu, e agora ele tava com seus poderes turbinados. O sentido de aranha dele podendo prever o futuro, conseguindo ainda soltar teias orgânicas e fazer meio que 2 ferrões de seu braço. Na verdade eu acho que era pra ser as presas da aranha, mas meio que ficou no formato de ferrão estilo Assassin's Creed. Ou seja, o Peter, além de ter voltado à vida, ele ficou bem mais forte que estava antes. Claro que ele acabaria perdendo todos os seus poderes e habilidades depois de um dia a mais, que é aquela história que quase rebuta tudo que os fãs sabem sobre o Homem-Aranha. Inclusive, aquela história poderia ter sido muito pior do que ela foi, tá? Isso que o final dela já é ruim, tá? É um dos piores finais de todas as histórias do quadrinhos, mas enfim. Ah, o Morlun não morreu de verdade, até porque, né, quadrinhos e tudo mais. Ele voltaria à vida futuramente e junto com os herdeiros se tornaria uma ameaça pro Aranha-Verso. Mas, novamente, isso é assunto para outro vídeo. E bem, antes de começar a finalizar o vídeo, eu quero falar algumas coisas sobre essa história. Eu sei que tem muita gente que não gosta que o Homem-Aranha tenha esses elementos meio místicos, tipo a teia do destino e tudo mais. Eu, particularmente, não acho ruim, tá? Eu acho até que legal e bem criativo assim. Principalmente porque muitas variantes do Peter no Aranha-Verso têm origens mágicas também, não somente científicas. Um exemplo disso é o Homem-Aranha Noir, que consegue seus poderes devido a uma maldição. Entre outras versões do Homem-Aranha que também conseguiram seus poderes não à base da ciência, mas sim da magia. Fora que esse lance não, vamos dizer assim, tirou a ciência totalmente do Peter. Afinal, o Peter usou e ainda usaria bastante tecnologia, seja em seus trajes, seja em seus lançadores de teia. Então o Peter principal meio que ser uma mistura desses fatores de ciência e magia é um negócio que eu acho particularmente legal, assim.
Mas, de novo, eu sei que muita gente não gosta muito desse conceito de, totem aranha e tudo mais. E eu suspeito que muita gente também não gostou lá na gringa, porque o Morlun é um personagem que aparece muitas poucas vezes assim. E sim, eu sei que ficou estranho falar muitas poucas vezes, mas enfim. Mas em compensação, quando ele aparece, sempre é algo marcante. Não só ele, mas o resto dos herdeiros também. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. E se é inscrito, então entre no nosso servidor Discord, que é maior de 14 anos. E se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar aí no comentário fixado. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo.